gente fez uma breve apresentação, uma introdução. Eu vou pedir licença para apresentar o que a gente preparou para hoje, para contextualizar todo mundo e a gente chegar numa mesma página. E aí depois disso a gente vai ter um momento de interações, mas aí um segundo momento que a gente vai convidar para o café, né? E para o chá também, né, Carolina? Isso, que aí a gente vai ali para a área do lado, assim. Então, só Phil, eu tenho que passar. Só isso, só ir passando, daí, se puder aproveitar. Pode passar. Bom, então a Semana Lixo Zero, ela está indo para a 10ª edição, até a gente não explorou tanto isso, mas é um ponto, né, Renan? Daqui para frente a gente poder abordar, porque 10 edições é bastante coisa, né? Então acho que a gente pode exaltar um pouco mais, mas ela vai acontecer no dia 27 de outubro a 2 de novembro. Só para comentar, essa semana ela vai acontecer em várias cidades do Brasil todo. Esse é um movimento nacional, como vocês vão perceber, mas aqui em Porto Alegre a gente está seguindo bem o que diz a nossa lei municipal, que a gente tem uma lei municipal aqui, proposta pela Câmara aqui de Porto Alegre, que coloca esse evento no nosso calendário oficial. E aí ele diz que é obrigatoriamente a última semana de outubro, porque culturalmente é como todo movimento aqui no Brasil faz. Só que esse ano eles vão começar a semana em outras cidades um pouco antes, mais cedo. Então não vai ser exatamente o mesmo calendário do nacional, mas vai ser o calendário da nossa cidade. Só não vai mudar em nada, é só uma particularidade que a gente tem aqui, né? Começa na segunda-feira, dia 27, vai até domingo, dia 2 de novembro, uma semana. Pode passar, por favor. Obrigado, Camila. Então, o Movimento Lixo Zero, ele é um movimento global que surgiu na década, ali nos anos 2000, basicamente, quando a gente começou a organizar lá no Reino Unido a primeira Semana Lixo Zero, Zero Waste Week, que aconteceu lá em Londres, né? E a partir daí, em várias cidades, foram acontecendo também essa semana de mobilização no último mês, da última semana de outubro. E hoje, né, desde 2010, a gente tem esse movimento aqui no Brasil sendo proposto pelo Instituto Lixo Zero e a gente tem já em várias cidades essa lei que atribui, né, a semana uma obrigatoriedade quando ela coloca ela no calendário oficial. Pode seguir. Então, sobre o conceito lixo zero, a gente fala que não existe o lixo ali, né? A gente trabalha em colocar todo esse material de volta na cadeia de uso. Então, a gente também, quando a gente está falando de lixo ou lixo zero, também diz respeito ao cuidado com a água, ao cuidado com aquilo que a gente descarga na natureza, no solo, né? No ar. Então, quando a gente fala de lixo, resíduos sólidos, não é apenas uma pauta técnica, ambiental, de saneamento ou, né, de uma temática específica. A gente fala sobre a qualidade da vida de uma cidade. E ela, inclusive, é um indicador, um bioindicador que mostra o quanto que uma cidade tem um grau de vida ou não. Quando a gente lida bem com o nosso resíduo, com o lixo ou não, né? Então, ela traz, inclusive, o conceito lixo zero, ele tem um grau hierárquico na forma como a gente lida com os resíduos, né? E aí tem até hoje uma aliança internacional que não que ela regulamente, mas ela dá um norte dentro desse conceito, que é a ZIWA, a Zero Waste International Alliance. E aí lá no site dela, inclusive, tem essa hierarquia, né? Ela até aqui, a gente manteve em inglês só para dizer que a gente tem desde o primeiro ponto, que seria da pirâmide de o repensar, o redesenhar, até os inaceitáveis, que seria a incineração ou waste to energy. Então, dentro do conceito lixo zero, nós não acreditamos que a incineração é uma forma válida, porque quando a gente queima o lixo para produzir energia, a gente está descargando para o ar, para a atmosfera, elementos que são altamente tóxicos, tá? Isso é só para contextualizar sobre o conceito lixo zero, que a gente pode aprofundar mais ou menos, mas tem um embasamento teórico por trás dele, né? Pode continuar. Então, a Semana Lixo Zero, nos últimos anos, aqui em Porto Alegre, já mobilizou mais de 60 mil pessoas. Então, essa semana não é um evento apenas, ela é uma série de eventos e atividades. Pode seguir até, Fio. São várias ações que são propostas pela sociedade civil. Então, como eu comentei, desde 2021
a gente tem uma lei municipal que coloca ela no nosso calendário oficial. E aí o que acontece com isso? A prefeitura, o poder municipal, ele tem que propor, né? E o DMLU, que é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana aqui de Porto Alegre, ele tem realizado isso. E aí nesse ano a gente foi lá apresentar mais uma vez a proposta, né? Para a gente poder unir esforços e realizar uma semana ainda mais forte. Nos últimos anos a gente não estava tão em sintonia assim. Então o DMLU ele organizou uma semana lixo zero muito pautada na lei municipal, e a gente fez toda uma mobilização como movimento lixo zero de uma outra forma. Olha só. E aí, tudo bom? Olá. Olá, vereadora. Vai. Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Oi. Tudo bem? Vereadora, se quiser compor aqui a mesa, aqui, por favor. Eu acho vou que, ficar né? te ouvindo. Ah, certo? ótimo. Obrigada. Então, agora, como eu estava falando da lei da Semana Lixo Zero, Nós convidamos todos os vereadores da casa. chegou aqui a vereadora Cláudia Araújo, que foi a propositora da lei, e também chegou o vereador Giovanni Culau, que é um outro parceiro também da nossa semana, né, que fez toda a articulação deste movimento. Eu gostaria de convidá-los, tanto a vereadora Cláudia Araújo quanto o vereador Giovanni Culau, se puderem estar aqui à frente. Eu acho que aí a gente tem uma sessão mais solene. Necessita? Acha necessário? Ah, eu acho que sim, é o que casa manda, Vocês, né? mas pra gente aqui ouvir vocês. É, Nós tá. estamos aqui para ser ouvintes e não ser proponentes. A gente já foi proponente. Perfeito. Agora Muito a gente é obrigado. colaborador. Bom, então, sim, aí eu estou fazendo uma breve apresentação sobre a Semana Lixo Zero, só para contextualizar. Nós fizemos uma rodada de apresentação também com quem estava aqui antes, né? E aí eu gostaria agora de referenciar a chegada da vereadora Cláudia Araújo, que inclusive foi a propositora da nossa lei municipal da Semana Lixo Zero, né? E é apoiadora da semana já há bastante tempo, não só dessa lei, mas de outras leis que o movimento Lixo Zero também tem defendido, né? Especialmente a questão das embalagens, sacolas plásticas. Tem duas boas notícias depois. Ótimo. E também o vereador Giovanni Culau, né, que também é parceiro do movimento Lixo Zero e foi quem fez toda a articulação para que hoje a gente estivesse realizando o Café com Atitude aqui na Câmara de Vereadores e está propondo, né, junto com o movimento, o evento de abertura no dia 27 de outubro aqui na Câmara de Vereadores, também com uma feira Lixo Zero. O movimento coletivo é propositor dessa ação que a gente vai mostrar. Mas falando... a gente também tem outra pauta que trabalha aqui, que é a questão da compostagem. Mas é um outro assunto que tem muita pano para nossa manga. Então, falando especificamente sobre a Semana Lixo Zero desse ano, como eu falei, ela vai acontecer do dia 27 de outubro a 2 de novembro. A temática desse ano é Climão é esse. Então, a gente está propondo esse tema para ser trabalhado e justamente fazer uma conexão entre as mudanças climáticas, especialmente quando a gente tem uma questão das enchentes do ano passado, as enchentes do ano passado e o quanto que a gente teve de produção de resíduos sólidos em virtude das enchentes no ano passado, né? Então a gente queria muito associar esse ano da Semana Lixo Zero, quanto que ela está ligada diretamente com as enchentes. Pode passar. Aqui está a identidade visual, até proposta pelo Renan, nosso voluntário designer, né? A gente tem diferentes cores, elementos e paletas para ser trabalhada. Até algumas pessoas já estão com a camiseta temática, né? Ela até tem disponível, né, cara? Ela tem uma loja ali na João Teles. Na João Teles. Que conforme uma lista de 10, eles conseguem fazer um valor menor, né? Então a gente quem tiver a fim de comprar, a gente tem ela uma lista. Pode passar para mim, a gente pode fazer essa venda, essa intercâmbio. É um parceiro que está fazendo as camisetas. Pode passar. Bom, então, trazendo um pouquinho sobre a Semana Lixo Zero, como eu falei, ela é uma semana de mobilização, onde diferentes organizações, coletivos e pessoas propõem atividades, né? E aqui a gente vai trazer alguns exemplos de atividades que já foram escritas no formulário de ações, né? Aqui a gente vai ter a abertura da Semana Lixo Zero aqui na Câmara de Vereadores. Arlete, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, é uma ação da Frente pelo Clima, né, da qual o vereador Giovanni Culau é o presidente, junto com o movimento Lixo Zero Porto Alegre e o movimento coletivo. É uma feira Lixo Zero que a gente vai ter aqui na tarde de segunda-feira.
vai ser um evento, não vai ser um evento formal, embora seja o evento de abertura, mas ele vai ser um evento de mobilização, de conscientização. Então a gente vai ter ecoempreendedores com diferentes exemplos de atividades que podem ser feitas no nosso dia a dia, lixo zero, né, Camila? Quer comentar alguma coisa sobre esse evento? Não, ele vai acontecer ali no saguão e a proposta é durante todo o dia, né, ter esses ecoempreendedores mostrando soluções, porque a gente às vezes tem tanto problema discutido, que pode ser reciclado, que não pode. Então a gente vai apresentar essas soluções. Tem desde assim, sabão feito de óleo, que às vezes a gente quer explodir a bolha, entendeu? Outras pessoas, eu posso estar falando aqui coisas repetitivas que todo mundo já conhece, mais ou menos, mas assim, quando tu entra dentro de uma casa diferente, principalmente uma casa de fogo, que é municipal, né? Eu acho que a gente tem que explodir essas bolhas aí e trazer mais pessoas para o nosso movimento. Eu gosto de aprender muito mais na prática do que ficar falando toneladas, milhões. Então eu acho que a pessoa vê que ela pode fazer aquilo, que ela pode comprar aquilo e melhorar vamos dizer assim, o dia a dia dela e não tanto poluir, né? Eu acho que essa é a questão de mudar na prática mesmo, ver os produtos, né? A gente tem dentro do Lixo Zero ações que é a apresentação de uma banca de boas práticas, e isso foi construído assim por nós mesmos, porque as pessoas tinham dúvidas, então isso foi construído ali, e hoje ela apresenta até hoje essa mesa e cada vez vai aparecendo mais itens e mais soluções, né? Então eu acho que tem que ser bem na prática mesmo, tocar, ver. Hoje ali na mesinha eu trouxe 3 dicas. A gente tem várias dicas, mas a gente trouxe 3 dicas. A gente trouxe da esponja e de como vocês vão começar a embalar alumínio e papel filme, do moranguinho. Ali tem um pequeno exemplo do que a Carla comentou dessa banca de boas práticas, né? E aqui até tem umas imagens ali, mas na segunda-feira também, além de ter essas boas práticas, é de outros ecoempreendedores que também possam estar, né, vindo aqui trazendo esses exemplos. E como aqui também é um lugar que a gente pode construir essas políticas públicas, né? Dialogar com os agentes públicos que estão ali nos representando, a gente entendeu que seria uma forma de estar mobilizando diferentes atores. E de fato hoje a gente tem um Café com Atitude com 2 parlamentares participando. Isso é um grande ganho para o nosso movimento aqui, né? Então, só registrar que esse também era o objetivo quando a gente vem para cá, né? Dialogar e conversar, para que a gente possa ser ouvidos também, né? Pode passar. Então, um outro exemplo de ação que a gente está propondo daí dentro do Green Thinking, né? Que é a nossa empresa de educação ambiental, vai ser no Tecnopuc. É um encontro lixo zero do Rio Grande do Sul. Então, esse evento, ele é um evento gratuito, assim como todas as ações da Semana Lixo Zero, e ele integra o circuito urbano da ONU Habitat. Então, esse ano a ONU está propondo diversos eventos de uma maneira descentralizadas em diferentes cidades do Brasil, com a temática de cidades resilientes. E a gente inscreveu esse encontro dentro dessa proposição, e ele vai acontecer no dia 28 de outubro, terça-feira à tarde, lá no Tecnopuc. Então a gente vai ter diferentes pessoas debatendo políticas públicas, temáticas lixo zero e tudo mais, né? Então já fica o convite para quem quiser participar e o exemplo de uma ação lixo zero que vai ser realizada, né? Pode passar. Aí no sábado a gente tem um evento que é tradicional já nos últimos anos. A gente está indo para sexta ecofeira na Semana Lixo Zero, que é essa feira de ecoempreendedores, mas lá na Redenção, no sábado, que é dia da feira agroecológica aqui da Redenção, que é a maior da América Latina, né? E ela já é um patrimônio cultural da nossa cidade, que inclusive tem uma lei municipal que institui lá ela como um patrimônio cultural nessa feira. E ali ao lado, onde tem o Parquinho da Redenção, a gente faz uma feira lixo zero também, que a gente chama de ecofeira. A gente tem coleta de materiais, de resíduos. Unidade de triagem. Unidade de triagem. Um catador lá com a unidade dele representando, mostrando como que chegam os fardos, mostra tudo sobre uma unidade de triagem. Assim. Pode conversar com o catador. A gente também tem eventos culturais, né? A Camila, ano passado, ela realizou uma atividade, uma oficina de arte botânica, né? Durante a Ecofeira. Até se quiser comentar, Camila, sobre a atividade, como foi o ano passado. Próximo à Ecofeira, na frente do Aeroporto de Ana, né? Então teve algumas inscrições
Bom, então a Ecofeira também está sendo construída, a Caminha que está coordenando também essa atividade. Geralmente eu faço a curadoria e conversas com ecoprodutores, a gente pede um mínimo de embalagem de plástico, né? Eles se preocupam com isso, tanto da parte de cosméticos, os brechós, né? Uma infinidade de empreendedorismo ali, tecidos, brincos, até ela chegou há pouco a brinco de azulejo. Vários artistas que participam dessa feira. Os brincos de eletrônicos também, né? Também. A Mobila tá com os brincos de azulejo ali, né? Pode passar. Bom, então a gente também está buscando formas de colaboração, desde a parte de apoio, né? A alguém que queira trabalhar como voluntário e participar. A gente já tem algumas pessoas aqui que já se inscreveram ali, a gente tem um formulário lá no Instagram do Lixo Zero Pô. Algumas já trabalharam outros anos como voluntárias também, né? Propuseram atividades. Ou a gente também pode propor ali uma atividade, sendo uma pessoa física, ou um grupo, um coletivo, uma organização, um gabinete, como for. Então é isso que a gente está agora, nesse momento, né? A gente deixou um espaço de tempo aberto para consolidar essas ações e aí, um pouco antes da semana, a gente vai começar o trabalho de divulgação das ações. Então, essa é a lógica daqui para frente. Nós já temos algumas que já foram... Só que até as pessoas nem vieram hoje aqui, tipo o GISA, que é um grupo... Isso. O GISA, que é um grupo institucional, ele também vai propor uma atividade, mas hoje eles não puderam estar presentes. Só que eles não estão presentes e não construíram ainda. A gente está se tá antecipando bastante. Mas é bom porque daí sai tudo bem... redondinho. Pode passar. Mas, de um modo geral, essa era a apresentação que a gente queria trazer, né? Só para, pelo menos, explicar esse movimento, esse contexto, o funcionamento dela, as possibilidades. E agora também a gente gostaria de fazer um momento de escuta. E aí, depois dessas trocas, interações, a gente também quer convidá-los para o café ali, para o chá, né? Para a segunda parte do nosso encontro. Mas era isso, deixo aqui a bola picando. Se alguém ficou com dúvidas, comentários, as notícias, por favor. Eu queria falar um pouquinho. Bom, isso é uma pauta que para mim é muito cara, né? Que desde que eu fui procurada a primeira vez pelo Lucas e pela Paula, né? Que a gente trouxe a questão de ter a semana Lixo Zero, né? A gente vem trabalhando nessas pautas voltadas à sustentabilidade. Inclusive ontem eu e o vereador Pulau fomos até o aterro sanitário em Minas do Leão para ver como funcionava e como que as coisas aconteciam lá, porque uma coisa que a gente tem ideia é que o lixão, como a gente diz, o aterro sanitário, ele tem um monte de urubu, um monte de lixo e não aparece um lixo. É uma coisa assim, as coisas estão escondidas embaixo do tapete, né? É mais ou menos isso, né, que vai acontecer. Mas a gente começou esse trabalho na questão de implementar a lei da Semana Lixo Zero. E aí eu tenho vários projetos na Câmara voltados à questão da sustentabilidade. Um deles é as composteiras nos parques e praças, que foi aprovado e que essa é a primeira das boas notícias. Ontem eu cobrei da Igapó, que está trazendo a composteira para a Redenção, que vai ser o primeiro parque que a gente vai implantar. E agora, na última semana de setembro, eles estão prontos para implantar. Então, provavelmente, na última semana, no máximo nos primeiros dias de outubro, do nosso mês do Lixo Zero, a gente vai estar implantando. Vou passar para ti para que todos sejam convidados a estar lá conosco nessa inauguração, que eu acho que é o primeiro passo, né? Para que a gente possa implementar em outras praças e possa fazer com que isso se multiplique, né? A gente vai fazer também um seminário, eu vi que cai na mesma semana, mas quem puder estar com a gente, quem não puder também. No dia 31 eu tenho a frente parlamentar aqui na Câmara, que é da logística reversa e das energias renováveis e sustentáveis. A gente vai fazer um seminário para falar sobre a Semana Lixo Zero. Inclusive vem o secretário Arthur Lemos, vai estar com a gente. Dá para escrever como uma que fala muito. Vai estar a secretária Marjorie, da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Convidamos o secretário Germano, não sei se ele vem, mas eu acho a fala é para que a gente possa falar sobre meio ambiente, que é tão importante. Então a gente vai ter das 9 da manhã às 13, nesta sala, o seminário do nosso gabinete em parceria com as nossas frentes parlamentares, né? E também a questão das sacolas plásticas, que é um projeto que está tramitando já há mais de 2 anos aqui na Câmara, que era para a extinção das sacolas plásticas. A gente sabe que a gente não vai conseguir extinguir o plástico como a gente gostaria, mas no primeiro momento
A ideia foi impactar as pessoas, tipo assim, como assim vai tirar todo o plástico? Como é que a gente bota o cocô do cachorro? Onde é que a gente coloca o lixo do banheiro? Porque as pessoas não sabem separar lixo, para começar. A grande maioria, o resíduo, nem é lixo, é resíduo, né? A grande maioria não sabe fazer essa separação. Então, a gente foi alterando o projeto, foi fazendo emendas no projeto, para que hoje a gente possa vender sacolas biodegradáveis, que é o que acontece na maioria dos países desenvolvidos, que a gente possa ter a sacola retornável, que elas tenham incentivo das empresas para que as pessoas levem a sua sacola retornável. Então tem várias coisas. Só que assim, a Agas, que é o maior interessado, que são os supermercadistas, não eram favoráveis a isso. E disseram, não, nós vamos votar contra, nós vamos fazer os nossos vereadores de base da direita votar contra. E a gente esperou, e agora a boa notícia é que o novo presidente da Agas, o Peruso, assumiu faz 2, 3 dias, eu estive lá na posse dele, e ele disse, pode marcar a vereadora reunião que nós vamos trabalhar para aprovar esse projeto. Então a Agas está conosco e nós vamos aprovar o projeto das sacolas. Infelizmente Gramado retrocedeu no tempo, né, porque revogou a lei e vão voltar a ter sacolas plásticas, né. A gente quer eliminar 100% o oxibio das sacolas, isso para nós não é admissível. A gente quer transformar em, já que tem que ter, que ela seja vendida, porque tu vai pensar quantas tu vai levar para casa quando bate no bolso da gente, a gente para pensar quantas a gente quer, né? E tem outras alternativas aí, a gente até tá com um saquinho ali no gabinete de um produto bem bacana, que se decompõe quando enterrado, que pode ser para colocar o cocô do cachorro e outras coisas. Então, bem interessante, é um outro produto, depois a gente vai falar no seminário também sobre isso. Então tem alternativa sim pra gente fazer. E a gente sabe que o nosso orgânico pode ir para as composteiras, a gente sabe que tem tanta coisa que pode acontecer. A gente transformou a lei, que eu tenho aqui, que transformou as feiras livres em patrimônio imaterial, e as feiras livres estão começando a aderir à nossa questão de sustentabilidade, né? A Mercadão do Produtor e também a Feira Modelo, eles já estão com sacolas retornáveis, ofertando para os seus clientes. Isso é uma parceria que a gente vem fazendo com eles. A gente transformou as feiras em patrimônio imaterial, cultural e material, e também agora está fazendo essa transformação. Eles já têm as fotovoltaicas para iluminação, sim, várias coisas assim voltadas à sustentabilidade, e uma delas é a sacola retornável para quem não tem. Agora a gente está doando, depois eles vão vender as sacolas para quem vai na feira e não tem a sua sacolinha, compra a sua sacola, na próxima vez já vai ter a sacola, não vai precisar utilizar. E para encerrar, a gente protocolou agora faz uns 20 dias mais ou menos, para a gente ter na grade curricular, na educação infantil e fundamental, a educação ambiental. Então eu acho que esse é o caminho. A gente tem que começar pela nossa base, pelas nossas crianças, a ensinar como que a gente faz essa separação, como que a gente respeita o meio ambiente. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigado. Obrigado, vereadora Fonte Araújo. Gostaria de deixar aberto também para quem mais quiser trazer seus pontos. Ouve um pouco mais, Lucas. Tá bom, fique à vontade. Eu tenho uma sugestão. Por favor. Olha eu. A gente arrecada tampinha. Desde 2017 eu junto tampinha e troco por leite para as crianças, porque eu tenho um projeto que é o Amor ao Próximo. Tu fala em apoio, a gente está sempre correndo atrás na Semana Lixo Zero de recurso, porque ninguém faz nada sem dinheiro. Fica a sugestão que faça um grande movimento para arrecadar as tampinhas e trocar. Eu tenho um fornecedor em Bento que compra as tampinhas, não precisa separar, e isso pode gerar recurso para fazer a Semana Lixo Zero. Então fica como sugestão para vocês, que agora tem um mês até a Semana Lixo Zero, dá para fazer uma boa arrecadação de tampinhas. Eu passo o contato para vocês, vocês vendem as tampinhas e fazem dinheiro para fazer a semana. Obrigada. Quem mais? A gente possui ecopontos, né? Sim. No Lixo Zero, em alguns locais, e a gente nem fica com o valor. A gente, Mas a gente repassa, né? nesse caso, a gente repassa para próprias instituições. Eu acho que durante o ano vocês podem fazer, mas daqui a pouco é uma opção. Uma boa ideia. Perfeito. Obrigado, vereador. Obrigada. Fazer melhorias no condomínio. Tem várias coisas que dá para fazer. Tu quer comentar, Mobila, das ações que tu costuma fazer ali na feira e tal? Eu acho que é um bom exemplo. Não é obrigado, só se quiser. Sim. Não, a questão das tampinhas, eu sou voluntária desde 2020 no Lixo Zero, e a minha garagem é o maior ponto de coleta. A minha também. Né? E aí eu
faço todo o movimento de buscar nos ecopontos, separar por cor e destinar para uma instituição. Aí agora eu não estou conseguindo mais fazer esse movimento, porque quem fazia a separação era meu filho, os sobrinhos, os amigos, e agora eu não estou conseguindo. Então agora a gente trocou de instituição, que também é válida. A gente né? faz uma parceria com o Brasil Sem Festas, ele também foi convidado. Tem vários parceiros, né, que foram convidados, mas eles também que estão trabalhando. Não conseguiram. E aí a não gente também conseguiram. eu faço outras arrecadações, que são os blisters, né? Algo tão poluente. Isso é uma coisa que eu recebo muito e não sei para quem doar, então Isso. vamos conversar. Aqui tem a enfermeira Elisandra. Isso é tão poluente. Eu recebo muito. Ela trabalha no hospital Ernesto Rodrigues. E aí a gente também tá com esses pontos de coleta, que são os blisters, e a gente pega de vários lugares e a gente tá destinando para uma ONG lá em Canoas. Isso. É 67 centavos o quilo do blister. A gente também... Ela faz mesmo porque ela quer impactar, ela acha Não inadmissível importa isso o por valor, uma termo importa o que tu sanitário. impacta no ela acha meio ambiente. que as pessoas colocam, né? Isso. do Paraná que faz portas e faz... De investimentos. E uma das minhas ações também, entre tantas, é a coleta de borra de café nas empresas que eu trabalho. São 3 salas, 3 escritórios, e é no centro, né? E a gente não tem a coleta correta no centro de Porto Alegre. Então, como eu moro em casa, tenho composteira, tenho sítio, eu arrecado em baldinhos. Agora já tomou uma proporção, o pessoal tá levando casca de fruta, chimarrão, e aí eu por semana, assim, levo em lotação, Uber, meu marido, não me interessa, eu levo aqueles baldes para casa, só que eu não tô conseguindo mais armazenar de tanto resíduo. E agora eu tô destinando para um pessoal da feira, da auxiliadora, toda semana eu levo, no sábado, na terça-feira. Eles Isso, usam e aí na eles- plantação exatamente. do Então sítio. já tá topado. Aquele líquido que tu me deu é... Biofertilizante. Pra Aquele é aquele outro borrifado tipo na de- planta direto ali. Mas é outro tipo de É da compostagem. compostagem. Mas é de compostagem. E as feiras que a gente faz, né? A gente está sempre, em qualquer movimento, a gente está apresentando as ações de boas práticas. E é isso. Obrigado. Quem mais? A Liz, se tu quiser. Alguém junta lacre aqui? Também tem isso. Juntem lacres, porque isso vira cadeira de rodas. É. Eu já troquei 36 cadeiras de rodas. Isso, deixa eu pra... Lu, tu quer comentar? Não sei, ou vocês querem comentar? Daqui a pouco é uma ideia bem legal também. Né? Eu acho que sim, eu Também não quero que eu quero comprometer vocês, não sei se vocês vão propor mesmo essa atividade. Vamos, a gente está só ajustando os detalhes agora, mas a gente vai propor. Então, ano passado a gente já participou com uma oficina de educação ambiental para crianças, né, sobre separação de resíduos. Esse ano a gente fez uma oficina diferente, né, é um projeto à parte, mas também sobre separação de resíduos para crianças. E a gente está organizando uma palestra também mais voltada ao público adulto daí. Aí com a ideia de ensinar muita gente, que nem foi falado, né, não sabe separar o seu resíduo em casa, né, não sabe o mínimo do mínimo ali, os dias de coletas, esses containers novos que surgiram, às vezes as pessoas não sabem também, embora esteja ali todo adesivado, todo bem à mostra, né. Então a ideia é trazer um pouquinho mais de informação. Perfeito. O que mais? É que assim, ó, as ações elas são independentes. Quem inventa a ação trata da ação. Nós damos a visibilidade, nós colocamos na nossa programação nas redes, né? A gente ajuda também. A gente né? dá um Isso, apoio, né? né? Se precisar de alguém lá do Lixo Zero para estar lá no momento. Voluntários, Voluntário. Ano passado a gente colocou a agência de turismo ali na Cristóvão. Isso e aí acontece em virou todos um os locais. ecoponto e Ecoponto hoje ela permanente. mobiliza toda a galeria ali na Cristóvão com a Benjamin. E esse ano a gente já combinou de fazer algo novo lá também. É uma empresa de turismo. Exatamente, uma uma agência empresa de turismo. Perfeito. Inclusive tem que apresentar para ela tudo que a gente arrecadou lá, né? Isso, as métricas. Então, a provocação que a gente gostaria de trazer, principalmente hoje, é que isso depende muito do nosso movimento, né? A gente está aqui para ser essa fagulha, fazer essa ignição, assim, aí a partir daí poder gerar insights, ideias, né, que cada um de nós, né, de todos nós, possa estar criando ou propondo individualmente ou coletivamente. Então,
Posso aproveitar e perguntar que ano passado a gente estava enviando até uma esponja lá no hospital, né? A gente gera utiliza muita esponja, né, de louça. Alguém sabe se tem algum local que está... Não. Porque foi pausado, né? O que a gente sugeriu, né, Carla? A gente até, não sei se tu levou isso pra Natália. Não, A gente tem, assim, porque como a gente fazia o ponto de coleta das esponjas, muita gente ainda me entrega. E eu fico com aquele sentimento, não vou dizer, né? Aí eu acabo pegando. E aí a gente higieniza. E eu tô com muitas esponjas também lá em casa, porque elas estão limpas. E aí a gente até ia sugerir pra Natália, não sei se Fazer como um enchimento. como ela faz os guarda-chuvas, as caminhas dos pets, com um retalho, colocar as próprias esponjas, porque as nossas esponjas elas são higienizadas, né? Se elas estivessem naquele estado de degradação, a gente não ia propor isso. Mas tem muitas esponjas que a gente recebe que elas são praticamente novas. E Mas aí mas aí a gente também não sabe a se gente é chega viável. num ponto, né, que eu fiquei muito indignada com isso quando a Scott Bright, eu falo o nome da marca, porque ela desistiu disso, desse programa que era tão legal, E era único, né? único, né? Então eu agora, eu acho que então tá, veio isso, então vamos mudar. Hoje eu trouxe ali, a esponja tá lá Não, com vamos um parar de X usar, vermelho, né? né? De usar. E pra gente então Esse seria não o melhor. comprar mais a Scott Bright, entende? Eu sou muito ativista, então eu me indigno e daí eu digo, então não vamos mais comprar da Scott Bright, se ela só quer vender e não quer reciclar, né? Então eu já penso nisso. Eu acho que a semana Lixo Zero, o conceito Lixo Zero, Ele é pra conscientizar, ele né? mexe com a gente, entende? Então tá na hora. Se só tem essa semana de outubro pra gente pensar muito sobre isso, vamos pensar, mas aproveitar, né? Mas isso fica pra sempre na gente, né? Então eu também considero as esponjas assim, nesse sentido que a gente fica não querendo desapegar das coisas já. Que é uma seria coisa o que a gente melhor já- cenário se a gente conseguisse Mas eu não acho que utilizar a mais, gente mas tem tem muita que gente se ainda aqui, transformar. né? A gente tem que se transformar. O lixo zero, ele é isso. Ele é um transformação. estilo de vida, ele é revolucionário. Eu sempre falei isso. Ele muda, a gente muda com ele. Tu falou das caminhas pets, né? A gente fez agora um projeto, porque na campanha eleitoral ano passado, a gente fez muito wind banner. Sim. E o material vai todo pro lixo, né, na verdade, vai todo fora. E aí a gente criou no meu gabinete, a gente corta, cortou, desvirou, porque aí perde o efeito eleitoral, e fez enchimento, botou um grupo de mulheres a aprender e elas estão fazendo as caminhas pets com os wind banners. Legal. Então a gente tem um wind banner para doar, caso alguém precise, pode falar com a gente, Perfeito. que a gente tem caminhas, são feitas assim por pessoas que não sabiam costurar, que Sim, foram sim, aprendendo, que não são lindas, perfeitas, Sim. mas para os nossos pets ajudam bastante, a gente está reutilizando o E material. a Natália tem esse cuidado, né? Ela recebeu alguns e ela tem esse cuidado de não aparecer o logo. Hoje mesmo eu levei uma sacola de A uniformes gente da desvirou minha pra... e empresa. cortou, daí né? perde o efeito, né? Uma sacola de uniformes da empresa que disseram que a gente precisa descartar. E aí eu levei pra Natália, a gente vai tiramos todos e aí ela vai fazer isso aí. sacola pra feira, sacola pra carregar guarda-chuva, e aí vai ser utilizado de uma outra maneira sem impactar ali no logo da empresa, que é preocupação, né? Boa. Bem. Obrigado. Alguém mais? Então vou eu. Vai, vem, por favor. Uma beijinho melhor na família. Gente bonita, boa tarde, boa tarde. Vou tentar ser bem breve, por mais que a gente goste de falar muito quando a gente tem encontros gostosos como esse. Estou bastante feliz, Lucas, Felipe, Carla, da Câmara poder, Claudinha, abrir suas portas para receber o Café com Atitude. Então fico feliz do nosso mandato, que também se soma a essa parceria ao Movimento Lixo Zero, Porto Alegre, poder colaborar com a abertura das portas da Câmara para receber esse Café com Atitude. E a gente aqui, juntos e juntas, já imaginar ver essa semana se abrindo também no final do mês de outubro, com essa feira, essa ecofeira, né, de ecoempreendedores e empreendedoras aqui na Câmara. E aproveitando esse espírito, compartilhar com vocês uma outra ideia, uma outra iniciativa que nós gostaríamos de fazer compor essa semana Lixo Zero de 2025. Que na semana nós pudéssemos fazer a formatura de um curso que nós temos construído de agentes ambientais
que está sendo realizado com entidades estudantis de Porto Alegre, que justamente pretende formar, como diz o nome, agentes ambientais que sejam mobilizadores e sensibilizadores da pauta ambiental e climática na cidade, que nós pudéssemos fazer a formatura dessa turma também na finalização da Semana Lixo Zero. Nós assumimos o mandato aqui na Câmara em 2023, um ano, Claudinha, que eu não considero qualquer para a história da nossa cidade, porque de 2023 para cá, nós não podemos desconsiderar que nós vivemos uma nova realidade climática que nós temos chamado de uma crise climática, seja atravessada por enchentes, por grandes chuvas, mas também pelas ondas de calor extremo que nós temos vivido e que vivemos recentemente. Por essa razão que o nosso mandato, desde que chegou aqui, numa crescente, tem tornado a luta climática e ambiental uma prioridade. Não à toa esse ano constituímos a Frente pelo Clima. Eu e a Cláudia Araújo, nós ocupamos lugares diferentes aqui na Câmara. A Cláudia é vice-líder do governo, eu sou líder de um partido de oposição, mas nós temos essa identidade comum da preocupação com a agenda climática e ambiental. Eu admiro muito o teu trabalho, Cláudia, e quero também aproveitar não só para firmar um compromisso com as propostas que tu apresentou aqui, mas também compartilhar um pouco dos debates que nós temos proposto aqui para a Câmara. Um dos debates que nós temos proposto para encerrar, já que nesse ano a campanha e a Semana Lixo Zero fala que climão é esse, né? Nós, de um lado, propomos o reconhecimento em Porto Alegre de que nós vivemos em um estado de emergência climática permanente. E vinculado a isso, nós temos uma proposta que diz respeito ao calor extremo, justamente para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade expostos e expostas ao sol nos momentos de ápice do calor e dos riscos máximos de exposição ao sol, que é nessa faixa do final da manhã e início da tarde. A nossa proposta está em tramitação aqui na casa, nós pretendemos votar até o final do ano, e o objetivo desse projeto de lei é exatamente esse, que trabalhadores e trabalhadoras sejam protegidos da exposição ao sol sempre que possível nestes momentos de calor extremo, visto que isso significa uma ameaça à vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Junto a isso também que nós possamos reforçar as medidas de segurança, de EPI. E eu estou dizendo isso porque a crise climática também não atinge a todos e todas da mesma forma. Assim como foi a pandemia lá atrás, as enchentes que nós vivemos em 2024, né, nos dão exemplos de que nós não somos atingidos todos e todas da mesma forma. Então, uma das prioridades e preocupações nossas nesse rol imenso de discussões é como a gente protege os trabalhadores e as trabalhadoras. E por fim mesmo, que a gente possa junto, inclusive num esforço de diálogo, de oposição e de governo, Claudinha, nessa proposta que a Prefeitura tem apresentado de PPP dos resíduos, não sei se todos e todas têm acompanhado, eu estou muito preocupado com essa proposta da PPP, quero inclusive reforçar aqui, que não necessariamente sou contra a existência dessa parceria público-privada, mas ela precisa ser uma parceria público-privada que tenha compromisso social com os catadores e catadoras, que não podem ser excluídos. Nós temos mais de 11 mil catadores e catadoras na cidade, né? Então, essas pessoas elas precisam ser incluídas social e economicamente, como aponta a Política Nacional de Gestão de Resíduos e a nossa política municipal, e nós não podemos pensar gestão de resíduos sem pensar o papel das pessoas, né? Nós precisamos que cada um e cada uma seja parte responsável, por isso que a gente tem dito tanto de uma coleta seletiva solidária. A intenção seria profissionalizar essas pessoas. Eu defendo isso. A proposta como a PPP está moldada hoje, ela pode significar uma exclusão completa dos catadores e catadoras informais, né? Então, por isso que o que tu colocas é uma das saídas que eu defendo. Sim. E a gente precisa pensar como que incorpora isso na proposta de PPP, que está em debate ainda, que pode ser, né, repensada e adaptada à luz de discussões como as que o Movimento Lixo Zero faz. E terminando só com um compromisso. Nós, nessa reta final de mandato, no ano, na verdade, tem mais 3 anos e meio pela frente, mas nesse final de ano, todas as bancas que nós fizermos do nosso mandato,
né, de apresentação do nosso trabalho, nós vamos transformar as bancas em também ecopontos, para coletar tampinhas, para coletar também óleo de cozinha. Então, cada vez que nós fizermos uma banca aqui, os mandatos costumam chamar de gabinete itinerante, etc., nós vamos também transformar em pontos itinerantes de coleta de materiais. Então, esse é um compromisso que também surge a partir das provocações que vocês, enquanto movimento, trouxeram ao nosso mandato. Muito obrigado, gente. Obrigado. Então, visto isso, a gente entende que temos vereadores de oposição aqui, dialogando, articulando, firmando parcerias, né? Esse também é uma das propostas e objetivos que a gente busca como movimento, e acredito que vir aqui para a Câmara Municipal também tem esse objetivo, né? Então, agora, para a gente seguir de uma maneira um pouco mais descontraída, nós gostaríamos de convidá-los a gente ir para o lado de cá, lado de fora, para fazer agora a parte do café com atitude, né? A gente já começou com muita atitude. Antes, foto, né? Boa, bem lembrado, boa. A gente tem aqui algumas imagens e tal.